Mas, Robson, uma outra coisa que eu tenho um pouco de dificuldade é a seguinte, é, essa crença que precisa existir uma interação. Eu, por exemplo, eu tenho muita dificuldade de eu abrir o baralho tarô para outra pessoa. Eu acho que a pessoa, eu fico aqui mostrando a carta, é essa, para pôr no lugar, sabe? Eu não consigo abrir o baralho para outra pessoa. Eu acho que tem que ter alguma interação. Aí agora eu comecei a testar, fazer 3 montes e perguntar para a pessoa qual que ela quer que põe em cima, porque eu acho que tem que ter algum componente que vem dela. Você acha que isso ainda é uma crença limitante ou você acha que faz sentido? Não, não é crença limitante. Sabe por que crença limitante, por exemplo, aqui, vou falar que crença limitante, por exemplo, vou falar que as pessoas, tirando o cunho de espiritualidade, que é o que supera, vou pôr uma aqui que as pessoas reclamam muito, que às vezes até me procuram para fazer o curso por causa disso. Robson, não consigo ler cartas para mim mesmo. Isso aí é uma crença limitante que qualquer pessoa consegue ler cartas para si própria. Obviamente que cada um com a sua limitação e tem muitos poréns no meio disso. Mas, de forma geral, qualquer pessoa consegue ler para si próprio. Mas quem pensa, eu não consigo ler cartas para mim próprio, isso é uma crença limitante. O que você tem não é crença limitante, é a questão de conceito e de prática. Deixa eu ver se eu entendi sua pergunta direitinho. Você consegue atender uma pessoa presencialmente assim, sem problemas, mas no caso, ou porque tem interação, a pessoa, né, interage com as cartas. Agora, quando a gente fala do online, você se bloqueia porque você não consegue agir como seu consulente. Para você... Mas eu fico criando mecanismos para ele interagir de alguma forma. Isso, a sua dificuldade é fazer você agir como se fosse o seu consulente, porém, o seu consulente participando da leitura. Isso. Tá, olha só. Eu vou falar como eu faço. E, normalmente, como eu faço, né, eu ensino é o procedimento. Então, eu e você aqui. Digamos que a gente vai fazer aqui, por exemplo, aqui, você me faz uma pergunta bem objetiva e eu vou responder para você aqui com 3 cartas aqui. Como que eu iria proceder? A gente já teria conversado, eu teria te explicado já como é que é o meu método de leitura, como é o meu trabalho, método terapêutico e tal. Estou no ponto aqui. Aí, Vânia, vamos lá para a nossa consulta, tá? Para a nossa leitura. Eu peço que você se concentre aí na pergunta que você quer me fazer agora. Estou embaralhando aqui as cartas, como se fosse você que estivesse embaralhando, né? Procedimento inicial é esse. Beleza. Agora chegou a hora de... Como que você age na leitura presencial? Você pede para o consulente cortar o baralho em 3 montinhos ou apenas cortar em 2 montinhos. A forma da gente substituir isso, nesse momento do corte, é somente pedir para o consulente concentrar. Porque o corte, por exemplo, aí você fala, não, vou fazer o corte de 3 montinhos. Antes de você fazer, você fala, vou cortar aqui o baralho, vou dividir o baralho aqui em 3 montinhos, para eu poder te explicar o significado de cada monte e qual a energia que tem. Então, enquanto eu estiver cortando agora, mentaliza como se fosse você que estivesse cortando. Ou às vezes você pode perguntar ao consulente, se você quiser arriscar isso. Você quer que eu corte o baralho aqui em um corte apenas? Ou você quer que eu divida aqui em 2 montinhos ou em 3? Aí já está colocando mais ainda a energia do consulente nessa leitura. Só que daí, por exemplo, se você é acostumado a interpretar somente o baralho com 3 cortes, aí você não pede para cortar em 2, porque talvez no momento você se trava, aí não sei como proceder. É um exemplo de interação nesse início do jogo, né? Beleza, cortamos as cartas, fez a interpretação inicial. Agora é o momento de quê? De selecionar as 3 cartas para você fazer a leitura do método de 3 cartas. Orienta o consulente que você vai selecionar as cartas para você deixar ele mais interativo. Você pode abrir um leque de cartas, né? Se você conseguir mostrar para ele aqui na câmera que a leitura, ele vê a sua mesa, você pode proceder da forma que você falou antes, apontar a carta e falar se ele quer escolher uma das cartas e você escolhe. Ou se você não quiser abrir leque, eu tô com o meu monte de cartas aqui, ó. O baralho tem 36 cartas. Você pede para ele, ó, do número 1 ao 36, você fala aí 3 números. E você pode, número 2. 1, 2, selecionou a carta. Número 5. 1, 2, 3, 4, 5. É uma das formas de você interagir de forma mais conectada com o consulente dele estar participando. No começo, isso
pode ser difícil para você, porque tudo é questão de prática. Tem que quebrar o gelo. Mas você vai vendo, você vai funcionando e você vai adaptando. Na questão online, é dessa forma que pode funcionar. Aí varia muito de método, por exemplo, né? Na mesa real, isso já não funciona, porque a mesa real, o consulente não seleciona cartas, você vai distribuir as cartas, né? Já tem a forma completa ali. Mas o anterior, de cortar, né? Você pode interagir com o consulente. Nos métodos que utilizam menos cartas, que 7, 8, 10, né? Você pode fazer dessa forma para ele escolher apontando na mesa mesmo ou falando o número. Você pode proceder dessa forma. Aí essa questão pode ser complexo de colocar na prática no início para você, mas você consegue. E não se preocupe, porque não é crença limitante. É como se fosse assim, é um bloqueio que a gente tem, às vezes, igual pessoas que têm dificuldade de conectar com tecnologia. Às vezes eu vou fazer a mentoria com um aluno aqui, eu falo, vamos fazer a mentoria pelo Instagram, a pessoa não tem afinidade com o Instagram, não tem uma conta, né? Aí tem aquele bloqueio, não é a crença limitante de que o Instagram funciona, né? É esse bloqueio. Essa sua questão é uma dificuldade que é questão de prática também. Porque esse mundo online nosso atualmente aqui, né, tomou de conta, então você está se adaptando. Não, resolveu muitas questões, né? Durante a pandemia, a gente teve que se apropriar do mundo digital de vez. E isso que você está falando é muito legal, de oferecer escolhas para o cliente, né? Que daí você vai traduzindo a escolha dele aqui, e isso vai trazendo a energia dele para o jogo. E é bom sempre estar explicando o que a gente está fazendo, porque o mundo online, na verdade, ele não é tão novo quando a gente pensa assim, em questão de quanto de tempo de existência, mas para a gente é. E as pessoas que estão vindo para o tipo de atendimento que a gente está fazendo agora, tem muita gente que, além de vir com o bloqueio, crenças limitantes da cartomancia em si, vem com os bloqueios da tecnologia, que tem aquela dúvida. Esse negócio online funciona mesmo? Será que não é diferente do presencial? A pessoa já vem com aquele bloqueio, venceu, contratou seu atendimento, mas já está... Então, é interessante da consulta, eu falo, gente, vamos conversar com o consulente, olha para o seu consulente como se você estivesse falando com uma criança de 10 anos. Tenta utilizar o seu vocabulário, tudo que você falar, como se você estivesse contando a história para criança de 10 anos. Explica tudo, porque às vezes o erro é o quê? Vou fazer a leitura para o consulente, saiu carta dos ratos. Aí você, ratos é uma carta negativa que fala de energia ruim, papá. Você fala para o consulente como se estivesse tentando te ensinar como aluno. Não, você tem que pegar isso daqui e colocar num contexto que o consulente está vivendo. Eu estou cortando o baralho aqui. O que é cortar o baralho? Às vezes o consulente não sabe. A primeira vez que o consulente está na frente de um cartomante, fala, estou cortando, porque o trabalho é energético, a carta que vai sair aqui vai responder a pergunta que você me fez. Eu vou te mostrar a carta aqui, mas eu vou te orientar qual que é a representatividade. Então, é conversar com o consulente. E ele se sentir, não, eu tô igual da forma, essa questão que você fez, foi maravilhosa esse questionamento. Você está preocupado em mostrar para o consulente que ele pode interagir, apesar de estar lá na China, no Japão, na Rússia, e você está aqui no Brasil, e a gente está trocando energia.